Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Como nós combinamos, então nós vamos fazer essa pequena inversão aí em relação às nossas aulas. Então, semana que vem semana passada, né, nós falávamos um pouco sobre a Bragantec e eu acabei expondo para vocês alguns pensamentos meus sobre a participação na Bragantec, né? E aí, na sequência, eu pedi que vocês fizessem a leitura desse texto, que inclusive é um material da Bragantec, né, que fala um pouco sobre o porquê de se fazer ciência, e pedi também que vocês, por gentileza, respondessem a este formulário aí, para eu saber um pouquinho dos interesses de vocês. Bom, eu já dei uma olhada nos formulários, né? Nem todos responderam, então eu queria pedir para vocês, mais uma vez, para quem não respondeu, se puder responder, vai ajudar bastante, tá? Então, o que eu vi lá, né, do pessoal que respondeu, nós temos algumas pessoas que não têm interesse em participar, né, ou pelo menos nesse momento não teriam interesse em participar da Bragantec, e óbvio que isso pode mudar ao longo do tempo, né? E nós temos lá algumas pessoas que hoje teriam já interesse em participar. O que eu achei interessante, né? Nós temos pessoas com afinidades em comum, né? Então, algumas coisas que apareceram bastante entre as respostas foi o interesse pela área de humanas, né? Especialmente pela história, né? Então nós temos muitas pessoas aí na turma com interesse voltado para essa parte de história, né? Algumas pessoas relataram isso, eu achei muito interessante, interesse em questões sociais, né? Então talvez em desenvolver algum trabalho que possa ajudar as outras pessoas, isso é sem dúvida muito interessante também. Algumas pessoas relataram interesse em matemática, física, química, biologia, né, que são áreas que conseguem conversar bem entre si, e outras pessoas falaram um pouco sobre interesse na engenharia propriamente dita, né? Então, apesar de algumas pessoas terem relatado que não têm interesse em participar da Bragantec, essas pessoas têm alguns interesses, né? Então elas têm algumas afinidades por alguns tópicos aí. Então o que eu queria pedir para vocês, primeiro, para que quem não respondeu o formulário, por favor responda, né? Então o link ele está nos slides da semana passada. E aí eu queria já que vocês fizessem o seguinte, vocês para a próxima semana tentassem já se organizar em grupos e discutir um pouco essas afinidades, né, para a gente conversar sobre isso melhor na semana que vem. Então eu gostaria que vocês se dividissem, então essas áreas, né, essas áreas de conhecimento aí são as áreas da Bragantec, né? Então a gente tem ciências da natureza e exatas, e aí entra matemática, química, física, biologia, ciências humanas e linguagens, que ficaria bem ligada para essa área das questões sociais, né, para a área de história, enfim, engenharias e informática também. Então eu queria que para a semana que vem vocês se organizassem em grupos de até 3 alunos, né? Então eu só não queria que vocês fizessem individual, né? Então eu gostaria muito que vocês fizessem pelo menos em duplas, então ou duplas ou trios, né? Eu acho que vai ficar mais interessante, porque a troca ela vai existir. Individual a gente não consegue trocar com ninguém, né? A gente faz o que a gente bem entende, pronto. Então a ideia não é essa, a ideia é que a gente consiga trocar informações aí, trocar conhecimentos. Para isso, né, para que haja essa troca, então, primeira coisa, vocês vão se dividir em grupos aí, duplas ou trios, né? E aí vocês vão fazer um negócio chamado de brainstorming. O que é o brainstorming? A tradução ao pé da letra é o que a gente chama de chuva de ideias, né? Então vocês vão conversar com os membros do grupo de vocês, ou da dupla ou do trio, e vão aí
estabelecer primeiro uma área, né? E aí cada um pode dar a ideia que quiser, né? Então é o momento em que cada um pode se expressar sem medo de julgamento, né? Então todas as ideias elas são bem-vindas, não vai ser um momento de crítica, né? A ideia, por mais absurda que ela possa parecer, vocês vão anotar todas elas, né? Então a ideia nesse primeiro momento é gerar um grande volume mesmo de possibilidades, ainda que elas sejam inviáveis, porque a viabilidade a gente vai discutir num segundo momento, não agora. Então, ó, essa técnica do brainstorming foi inventada lá em 1939, então já tem um tempo, né? Importante, dicas importantes para o brainstorming. Foquem na quantidade de ideias, né? Então, quanto mais ideias, melhor. Nada de julgamentos, nada de rir das ideias do colega. Apreciem as ideias mirabolantes, né, ou diferentonas, fora do padrão aí. Anotem essas também, né? O legal de fazer em dupla ou em trio, né, na verdade o brainstorming eu acredito que ele seja mais valioso em dupla ou em trio, porque às vezes surge uma ideia e outra pessoa vem e complementa essa ideia, e aí o outro vem e complementa mais um pouquinho, e as ideias elas vão surgindo ali, né? Beleza, façam isso. E aí, para que a sessão seja mais produtiva, né, é importante ou é interessante que tenha um líder, né, uma pessoa que vai mediar ali a conversa. Vai durar quanto tempo? Não sei, vocês vão decidir, né? Não pode durar dias e dias. Defina aí 20 minutos, meia hora, né? Vamos arrecadar, digamos assim, o máximo de ideias que a gente conseguir, né? Nada de briga, nada de conflito. Deixem claro, eu acho que nesse primeiro momento a gente não vai deixar um tópico, um assunto específico definido, mas a gente pode deixar uma temática, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre a história, né? Então, o que eu gostaria de fazer relacionado à história? E aí, nossa, quantos tópicos não cabem, né? Específicos não cabem dentro do geralzão história. Então, acho que a gente pode fazer nesse sentido. Matemática, engenharia. Nossa, cabe muita coisa, né? Então, várias ideias vão surgir e é isso que eu quero para a gente conversar na próxima semana. Então, na próxima semana, eu vou apresentar um pouco para vocês dos resultados dos formulários. Todo mundo tem que responder, é importante. E aí a gente vai tentar conversar um pouco sobre esse brainstorming aí e o que ele rendeu, tá bom? Bom, acho que é isso, gente. Obrigado, se cuidem, fiquem bem. Nos vemos na próxima semana. Até mais.